valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reverte-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir a palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, ao invés disso, entra em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois,
se levante do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra. Porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhe convém fazer. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.311 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo junto com o Grupo RBA, levar informações que lhe dão qualidade de vida, pois a doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Somos de origem divina. Jamais deixe de acreditar nessas verdades. Todos nós somos filhos de Deus e Ele nos ama tanto. Então vamos juntos a esse mundo de conhecimentos à luz da doutrina espírita que nos dão qualidades de vida. E falando em conhecimento, nós sempre temos que saber da criação de Deus. Afinal de contas, tudo é troca mútua de experiências e evolução. Você, às vezes, não fica em dúvida? Qual é a distância do faro de um cão? Você, principalmente, que tem animais, aí você que adora o mundo pet. Olha essa. Não é possível medir a distância do faro propriamente dito, já que o fato de um cão conseguir farejar ou não um odor depende muito de sua concentração. De qualquer forma, alguns dados mostram a aguçada percepção de tal sentido nestes animais. Segundo o zoólogo Alexandre Rossi, um cão é capaz de sentir pelo faro a presença de uma gota de sangue diluída em 20 litros d'água. Se uma pessoa passar por uma trilha no mato, ele é capaz de perceber o ato até uma semana depois. Dependendo do vento e das correntes de ar, ele consegue farejar o cio de uma fêmea a um raio de 2 quilômetros. Terceira chamada é conhecimento, e conhecimento pet. Fique antenado, ligado conosco. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, hoje aqui presente, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Para que discutir? Repare que muitas vezes um pequeno gesto, uma simples ação de benefício equivale a milhares de palavras que o vento leva. A quem você quiser convencer de suas ideias, dê o exemplo vivo de suas ações. Um exemplo vale mais do que muitos discursos. Que adianta pregar aos outros se você não pratica? Dê o exemplo de suas ações e conquistará a todos para suas ideias. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado. Nessas mesmas páginas se encontram palavras de otimismo, palestras realizadas e a visita dos nossos expositores a algumas instituições espíritas, com endereço, data, melhor caminho. De repente, pode haver uma instituição espírita pertinho de você
e você não está sabendo. Um outro detalhe: sempre seja um propagador da boa mensagem. Dê o seu like e compartilhe esta página. Ela vem crescendo porque o ser humano já começa a entender que ninguém nasce para sofrer. Nós, enquanto espíritos imortais, o que ensina a doutrina espírita, nós estamos de passagem em um corpo de carne. E nas plataformas digitais tem essas orientações. E também o grupo AD, que agora já tem até um nome, Caravana da Fraternidade Espírita Lírio do Vale, AD Pará. Neste próximo dia 1º de setembro, estará na cidade de Salinópolis, Pará. A turma vai ficar lá dias 1º e 2 de setembro. E vai também fazer algumas lives por lá, então já fique antenado aí. E você que está de passagem pela cidade de Salinópolis, vai fazer uma visita ao Centro Espírita Videira de Luz, localizado à rua Eurico Cassiano, sem número, ali, a antiga Rua do Fio, no trevo do Atalaia. Dias 1º e 2, Caravana da Fraternidade Espírita Lírio do Vale, AD Pará, em Salinópolis, Pará. E nesta quinta-feira, eu, Douglas Lopes, estarei presente no Centro Espírita Paz, Luz e Amor, proferindo a palestra mensal da AD. Quer saber o endereço? Vai ficar na curiosidade. Não quer ficar na curiosidade? Então visite as nossas plataformas digitais: Instagram, Facebook, YouTube. O endereço é facílimo: AD-PA. Pronto, você estará fazendo uma viagem ao mundo da notícia espírita. Conheça o espiritismo, conheça as notícias espíritas através da AD. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso, a arte de fazer o bem e o belo, com Clésio Tapete. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. De beleza absoluta só Deus, de bondade absoluta só Deus. Tudo mais tem uma relativa beleza, buscando o bem na harmonia do Criador. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com a arte e com vossa luz, e de pregai com vosso amor. E de pregai, diz o nosso Mestre Jesus, e de pregai com beleza, graça e luz, e de pregai com vosso amor. A arte deve ser o belo criando o bem. A arte é a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo criando o bem. A arte é a serviço do belo e do bem. Cada um tem a sua própria beleza. Cada um tem um dom, uma missão. Vamos em busca da perfeição, da pureza. Multiplicar os talentos que temos nas mãos.
Ide pregai, diz o nosso Mestre Jesus. Ide pregai com a arte e com vossa luz. Ide pregai com o vosso amor. Ide pregai, diz o nosso Mestre Jesus. Ide pregai com beleza, graça e luz. Ide pregai com o vosso amor. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. A arte deve ser o belo, criando o bem. A arte a serviço do belo e do bem. Vamos a uma curiosidade, mundo pet, mundo pet. O peixe sente dor quando é fisgado pelo anzol? Você já teve essa curiosidade? Terceira chamada foi atrás. A região da boca do peixe é feita de ossos e de ligamentos, mas tem poucas terminações nervosas. Como praticamente não existe musculatura, a dor causada pelo anzol é mínima, afirma Paulo de Tarso, biólogo do aquário Aquamundo, no Guarujá, São Paulo. O peixe sente apenas uma pressão mecânica, como se fosse um beliscão. No entanto, se o anzol se prender em qualquer outra parte do corpo, o pobrezinho tem uma sensação semelhante à dos seres humanos quando ferimos a perna ou braço. Quer dizer, a dor vem. Sabe do que eu me lembrei, Márcia? Quando da queda de cabelos, quando a gente puxa o fio de cabelo, ou então quando a gente corta o cabelo, a gente não sente dor, porque não tem terminações nervosas nos fios de cabelo. Mas se você arrancar com força, aí tem. Semelhanças, corpo de carne. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavra de otimismo. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho. Não, é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando a sua vida ao maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 21 de agosto de 2023. Ladrão encontra pornografia infantil em celular e denuncia. Assim que o ladrão pegou o celular e examinou o conteúdo, encontrou imagens íntimas de pelo menos 3 menores de idade e decidiu denunciar o material. Autor: Folha Press. Um ladrão ajudou a polícia da Argentina a localizar e prender um homem suspeito de pedofilia após roubar seu celular e encontrar imagens de pornografia infantil entre as fotos salvas na nuvem do aparelho.
O ladrão havia roubado a motocicleta e o celular de um homem de 45 anos na última terça-feira, dia 15. A vítima procurou a polícia denunciando a falta da moto, mas não do aparelho. Assim que pegou o celular e vasculhou seu conteúdo, o ladrão se deparou com fotos íntimas de ao menos 3 menores e denunciou o material, encontrado em grupos de WhatsApp, dos quais a vítima participava, segundo informou o jornal Diário Chaco. O homem seria um ex-funcionário do setor administrativo de um hospital argentino na cidade de Resistência, capital da província de Chaco. Encontrei este celular e vou colocar as fotos aí. Foi a mensagem que ele enviou junto com capturas de tela das conversas do homem. As imagens foram enviadas em um grupo de pessoas que participavam de programas de formação de especialidades de saúde coletiva. As informações chegaram à ministra da Saúde do Chaco, Carolina Centeno, que apresentou uma denúncia formal às autoridades judiciais. O suspeito foi preso por policiais enquanto caminhava por uma rua de Resistência. Após uma busca em sua casa, foram encontradas pendrives, computadores e outros materiais que estão sendo investigados. A polícia agora quer procurar o ladrão que fez a denúncia para poder ter acesso ao telefone. Sabe que eu achei um tanto cômico nesta matéria? Pessoas de má índole denunciando outros de má índole. Mas veja lá, é o ser humano buscando educar-se das mais diversas formas. Engraçado, Márcia de Bonatti, é que o ladrão que roubou a moto e o celular, de alguma forma já se vê uma evolução nele, no quesito bem-estar do próximo, porque ele se viu angustiado de ver um crime, podemos dizer até pior, porque foi descoberto mais uma pessoa problemática dentro da área da pornografia e que tem sido muito combatido nos dias atuais. E um outro detalhe que também chama a atenção dentro da matéria é que tudo que está escondido vem à tona. Os benfeitores espirituais, educadores da humanidade, sabem como fazer com que certas coisas erradas que estão acontecendo venham à tona. Não tem até mesmo aquelas apreensões de drogas e outros tantos crimes, do nada a Polícia Rodoviária Federal ou até mesmo a nossa Polícia Militar, Civil, para um carro, não, vamos parar aquele carro, quando vê, tem algo ilícito ali dentro. Então, nós não estamos desprotegidos das leis de Deus, nós não estamos. E você que anda cometendo pequenos atos aí que não são corretos, comece a rever o seu comportamento, porque tudo que... Isso é bíblico. Tudo que está escondido há de aparecer. Não é isso, Márcia de Bonatti? Exatamente, né? Exatamente. Ainda tem a lei da toda ação tem uma reação, né? Sim, a lei de Newton, ação e reação. A lei do retorno, né? E aí, assim, eu pensei assim, o seguinte, o cara, no momento que ele roubou, né, o celular, aí, nossa, já pensou se fosse o meu filho, né? E, além do... O meu filho estivesse lá nu naquela imagem, então a possibilidade dele se perceber e perceber o outro, né? E amplia a consciência dele de ver que o outro errou e ele também errando, está cometendo o mesmo erro e o outro cometendo aquele erro, denunciar ele a si mesmo e ver que ele está revendo os seus processos, os seus ensinamentos, os seus atos e os seus comportamentos, possa estar se percebendo, se autoconhecendo como pessoa e seus valores. Isso é fato, é grandioso, né? Lembrei-me
de uma fala de muitos especialistas do comportamento humano e mais particularmente dos benfeitores espirituais que está lá em O Livro dos Espíritos. Muita gente quer o céu na terra. Muita gente quer o céu na terra. Diz, será que os anjos não vão rasgar as nuvens e descer? Os espíritos dizem, o homem será educado pelo próprio homem. Então veja lá, como você muito bem abordou, um criminoso, né, roubou uma moto e um celular, alguma coisa tocou, mas poxa, também tem gente cometendo crime, eu acho que eu tenho que parar também com isso. Então uma coisa vai puxando a outra para as devidas reflexões. Então nós temos que aprender muito em cima dessa matéria, não é, Márcia? Com certeza, passa a ser um mérito do cara que roubou o celular, né? A se perceber e dizer assim, poxa, isso pode estar acontecendo com meu filho, teu né? filho, E com a dor do pai vai levá-lo, vai ser um estímulo para ele acreditar que o outro que está cometendo aquele outro crime, e ele vai se espelhar naquilo, né? E vai tentar modelar um outro comportamento que ele possa se renovar, né? Se ressignificar como pessoa. Com certeza. Só para fechar o assunto, nós queremos abordar, inclusive aqui no Terceira Chamada, que a AD, através das suas palestras, dos seus programas, tem abordado muito essa questão da pornografia digital. São, às vezes, influências espirituais, obsessões das mais graves. Você que possivelmente esteja passando por algum tipo de perturbação dentro desta área, ou qualquer área que gera infelicidade, não deixe de procurar ajuda. Peça socorro, porque é triste ver pessoas sendo atormentadas por pensamentos fixos que sabem que são errados. Então, se você quer realmente sair dessas perseguições espirituais, ou até mesmo perseguições suas mesmo, comportamentos viciosos que já lhe acompanham em diversas reencarnações, procure ajuda. E hoje existem especialistas amáveis, que têm técnicas, às vezes alguns utilizam até hipnoses. Então vamos procurar ajuda. Sabe por quê? Sabe por quê? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, certo? E nada que está sendo feito de forma ilícita não vai ficar por muito tempo. Sempre vem à tona. Isso é bíblico. Diga o que você ia falar? Para agregar mais conhecimento, Douglas, nós somos uma nuvem de energias, né? Nós somos energias. E como energia, a gente agrega e desagrega, né? Acumula coisas boas ou coisas ruins. E ao agregar, a gente está alimentando ou não sentimentos ruins, ideias boas. Isso vai se ajustando ao nosso modo de vida, aos nossos pensamentos e se camuflando no nosso corpo, né? E atraindo coisas, doenças, somatizando e atraindo o que é a soma de tudo. Então, isso é um estilo de vida. Então, vamos fazer o bem. Reinvente-se, reinvente-se. Esta é a palavra-chave. Use o atributo da inteligência para tornar-se cada vez mais felizes, tirando essas energias negativas ditas pela Márcia Libonati. Reinvente-se. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Banda Sayonara, Estrela que Brilha. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. A estrela que brilha em teus olhos
luz é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. A estrela que brilha em teus olhos é que ilumina o meu sertão. Desde menino que desejo ter o gosto do teu beijo me adoçando o coração. Saudade que machuca, dor de amor, tristeza que às vezes faz chorar. Queria ser um passarinho pra depressa pro teu ninho, meu amor, poder voltar. E sempre que eu quisesse lhe ver, voava pra juntinho de você. Assim matava meu desejo, pois enfim lhe dava um beijo e morria de prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor, és meu bem-querer. Vou humildinho pra te dar carinho, pra te dar prazer. Sou teu beija-flor. Mundo Pet, você gosta de animais? Você tem curiosidades sobre os animais? Mas o que eu achei interessante e ao mesmo tempo engraçado, será que realmente tem gente que pergunta isso? Sabe o quê? As cobras espirram. Gente, de onde foram tirar isso? Olha a curiosidade do ser humano. Mas vamos lá, né? Nós temos especialistas aí. O ouvinte deve estar dizendo, esse pessoal do Terceira Chamada tem cada uma. Não é, gente, não é. A gente não é tantã, não. É conhecimento, nós precisamos conhecer as coisas de Deus. E alguém teve essa curiosidade. Fomos atrás. Cobras espirram? Sim, pelo mesmo motivo que os outros vertebrados, para limpar suas vias respiratórias. Mas isso não é comum. Assim, quando isso acontece, é sinal que algum problema respiratório que está acumulando fluidos nas vias aéreas do animal. Eu quero saber se alguém vai perguntar se cobra tem infarto ou miocárdio e pode fazer respiração boca a boca. Não me faça essa pergunta. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Faça questão de ser alegre e otimista. Nada na terra pode destruir a felicidade de um homem otimista e alegre. Se lhe chegarem dores, perceba-as com calma e não se deixe atingir por elas. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Construa a sua felicidade dentro de você mesmo, fazendo consistir sua aventura
sua aventura no progresso constante na vida do espírito, na sabedoria do coração. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelações. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médiuns, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos, antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 416. O homem pode provocar as visitas espíritas por ato de sua vontade? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. E eis a resposta dos imortais. Eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta e, na maioria das vezes, o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, isso com relação a homens já bastante elevados, os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência, entregando-se às paixões ou se mantêm inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem desejar encontrar-se, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Vamos resumir a pergunta. Eu tô com saudade da minha avó que já morreu há muito tempo, mas eu sei que a morte não existe. Mas eu quero falar com a vovó. Se eu pedir a Deus, antes de eu dormir, de querer me encontrar com a vovó, eu vou me encontrar? E os espíritos dizem: depende. Depende e muito do seu grau de evolução e do grau de evolução da sua avó. Vale lembrar que o mundo espiritual é muito mais ativo do que na carne, no nosso mundo reencarnatório. Então nós não podemos dizer de fato, não, vá que você vai conseguir. Nem sempre. E aí o ouvinte vai me dar o seu ouvido para eu contar um caso verídico que aconteceu na Sociedade Espírita Lírio do Vale. Chegou uma moça querendo saber notícias do pai.
Ela já frequentava a instituição há bastante tempo e eu perguntei o que ela queria conversar com o pai dela, porque também tem um processo do sono, bastava ela orar e dizer que queria encontrar-se com o pai. Ela disse: Douglas, eu oro, mas não consigo encontrar com ele. Eu perguntei para os benfeitores espirituais, Márcia, o que ela quer tanto conversar com o pai dela. Sabe o que ela queria? Ela queria que o pai dela desse um jeitinho para ela arranjar um namorado. Tu acha graça? Olha esses pedidos. E aí eu cheguei com ela e disse: menina, por que tu queres conversar com teu pai? Porque os espíritos já vieram me dizer o que é. Ela disse: não, Douglas, ela só veio confirmar. É porque, como eu sei que o papai está no mundo espiritual, bem que ele poderia mexer os pauzinhos para eu arranjar um namorado. Eu digo: mas minha filha, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O que aconteceu? Ela insistindo em querer falar com o pai. E aí, só que ele não veio em sonho. Numa das reuniões mediúnicas, ele veio através de uma médium e disse: o que tu queres comigo, menina? Tu sabes perfeitamente que eu não virei anjo, não. Eu continuo a mesma pessoa. E tem um detalhe: quando eu estava vivo, pouco vocês conversavam comigo. E agora que eu estou morto, vocês querem toda hora ficar conversando comigo? E teve o diálogo. Então, quer dizer, são provas vivas de que nem sempre nós vamos nos encontrar com as pessoas de fato no mundo espiritual. Existem as exceções, como o espiritismo avalia. Cada caso é um caso. Mas fato é que você pode fazer o pedido ou pode ou não acontecer. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo já dizia: há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus não está falando só dos planetas habitáveis no nosso sistema, no nosso universo, mas também está falando do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito complexo. Vem avisos para nós e a gente fica sabendo de certas verdades ou não falo porque nós não estamos preparados para certas verdades. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME Compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar. E eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. Que meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor. E eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui.
partir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui, laia, laia, la, laia, la, laia, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, la, laia, 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 Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a maior dor. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A maior dor. Qual é a maior dor? Você já pensou nisso? Um jovem deixou um bilhete aos familiares pouco antes de cometer suicídio e expressou no papel o que estava sentindo. Disse ele que a maior dor na vida não é morrer, mas ser ignorado. É perder alguém que nos amava e que deixou de se importar conosco. É ser deixado de lado por quem tanto nos apoiava e constatar que esse é o resultado de nossa negligência. A maior dor na vida não é morrer, mas ser esquecido. É ficar sem um cumprimento após uma grande conquista. É não ter um amigo telefonando só para dizer olá. É ver a indiferença num rosto quando abrimos nosso coração. O que muito dói na vida é ver aqueles que foram nossos amigos sempre muito ocupados, quando precisamos de alguém para nos consolar e nos ajudar a reerguer o nosso ânimo. É quando parece que nas aflições estamos sozinhos com as nossas tristezas. Muitas dores nos afetam, mas isso pode parecer mais leve quando alguém nos dá atenção. É bem possível que esse jovem tenha tido seus motivos para escrever o que escreveu. Todavia, em nenhum momento deve ter pensado naqueles que o rodeavam. Se pudesse sentir a dor de um coração de mãe dilacerado ante o corpo sem vida do filho amado. Se pudesse experimentar o sofrimento de um pai que tenta em vão saber do filho morto o que o levou a tamanho desatino. Se sentisse o desespero de um irmão que busca resposta nos lábios imóveis do ser que lhe compartilhou a infância. Se pudesse suportar, ainda que por instantes, a dor de um amigo sincero a contemplar seus lábios emudecidos no caixão, certamente mudaria seu conceito sobre a maior dor. Se você pensa que está passando pela maior dor que alguém pode experimentar, considere o seguinte: uma mãe que chora sobre o corpo do filho querido que foi alvo das bombas assassinas em nome das guerras frias e cruéis. Uma criança debruçada sobre o corpo inerte da mãe, atingida por granadas mortíferas. Um órfão de guerra que é obrigado a empunhar as mesmas armas que aniquilaram seus pais. Um pai de família que assiste o assassinato dos seus de mãos amarradas. Enfim, pense um pouco nessas outras dores. Pense um pouco nos tantos corações que sofrem dores mais amargas que as suas. E se ainda assim você estiver certo de que a sua dor é maior, lembre-se daquela mãe que um dia assistiu à crucificação do seu filho inocente, sem poder fazer nada. Lembre-se também daquele que suportou a cruz do martírio, mas não perdeu a confiança no Pai que tudo sabe. E se ainda assim você achar que é o maior dos sofredores, considere que talvez o egoísmo esteja prejudicando a sua visão. Descobrir qual é a maior dor é muito difícil, mas a maior decepção é fácil de deduzir. É a daqueles que se suicidam pensando que extinguirão a vida e com ela todos os problemas.
Esses saem do corpo, mas indubitavelmente não saem da vida, e muito menos acabam com os problemas. Portanto, por mais difícil que esteja a situação, nunca vale a pena buscar esta porta falsa chamada suicídio. É importante lembrar sempre, por mais escura e longa que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. E por mais que pensemos estar em solidão, temos sempre conosco um amigo fiel e dedicado, que jamais nos abandona. O meigo Rabi da Galileia. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Sempre lembrando, afinal de contas nós temos ouvintes de primeira vez. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E como falamos que somos almas imortais, há um conglomerado de situações que pode nos favorecer a paz, conhecimentos, vibrações que estão à nossa volta. Mas nós devemos organizar essas energias para direcioná-las de forma correta, objetiva, para que ela tenha o seu efeito. Afinal de contas, todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Sinaliza nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhe vossa luz. Então, se temos luz, vamos fazer bom uso dela. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Então, cada um na sua intimidade, cada um fazendo o seu papel, benfeitores espirituais irão agregar essas energias e elementos medicamentosos serão colocados na água, protegendo o seu lar, seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. Então vamos fazer essa viagem ao mundo vibracional através da oração e sempre nos acompanhando aqui neste momento, meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira Matias, Nicolas, Nicael e Tiago, todos do bairro da Sacramenta. O Góis e Aléu também na Sacramenta. João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal do Conjunto Maguari, Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos, Patrick e Vanessa e suas netinhas, Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulinho e seus filhos, Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Al Silva, lá no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, lá no Rio de Janeiro, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Adil Bahia, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé na voz de Luiz Teixeira, oração de São Francisco. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos, mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre.
Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo. Já dizia Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.